Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma reflexão da nossa série, o que o Novo Testamento fala sobre casamento. Nós estamos aqui num resumo dos textos principais da Bíblia Sagrada, na segunda parte desse livro, que é o Novo Testamento, falando justamente sobre essa temática muito interessante que faz parte da nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós vamos hoje falar sobre como construir uma casa firme e segura. E antes de entrarmos aqui no nosso texto propriamente dito, na nossa reflexão, gostaria que você pudesse se inscrever no nosso canal, se não for uma pessoa inscrita. Curta o vídeo para que ele se torne relevante, para que ele chegue a mais pessoas. E também faça aí o compartilhamento para pelo menos umas 5 pessoas do seu convívio, a fim de que elas possam também ser abençoadas com essa ministração ou essa reflexão de hoje, tá bom? Eu vou usar como texto base aqui Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, que diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque os seus alicerces estavam na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Muito bem, esse texto aqui é um texto que, na verdade, é a finalização do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. É um dos maiores sermões de Jesus Cristo e ele traz, inclusive, aqui um resumão sobre os comportamentos que nós temos que ter como cristãos professos, a fim de que possamos tanto agradar a Deus quanto ser abençoados no nosso dia a dia, mas também para que possamos ter relacionamentos interpessoais no nosso círculo diário, de tal forma que nós realmente consigamos entrar e sair de qualquer situação, de qualquer momento, de qualquer assunto, sem reveses, né? Jesus Cristo, inclusive, no Sermão da Montanha, quebra muitos paradigmas, ou seja, ele muda, de certa maneira, alguns valores que culturalmente as pessoas entendem como sendo mais correto, mas ele chega e literalmente trabalha o ego das pessoas para entender, ou para elas entenderem que as coisas precisam ser de forma diferente. Quando Jesus então encerra o Sermão da Montanha, ele diz: olha, todas as pessoas que ouviram tudo isso que eu disse agora, e não apenas ouviram, mas vão colocar isso em prática, eu posso considerar essas pessoas como muito sensatas. É como alguém que resolveu construir uma casa, e ao construir essa casa, escolher um local onde tem uma rocha, uma terra firme, né? Um local onde possam ser lançados alicerces que vão dar segurança, firmeza para essa casa. Agora, as pessoas que apenas ouvem e não colocam essas coisas em prática, elas são consideradas como pessoas insensatas, porque na verdade é como se elas estivessem construindo uma casa na areia. Então a pessoa que constrói a casa na rocha, com bons alicerces, pode vir a chuva, pode vir os ventos, pode vir as tormentas, que a casa permanece firme. Mas aquela pessoa que construiu na areia, talvez até uma chuva muito branda, pode vir a literalmente colocar essa casa no chão. Trazendo isso para o contexto do nosso relacionamento matrimonial, nós precisamos começar a ponderar a respeito de como construir uma casa firme e segura, não é? Como é que nós vamos lançar esse alicerce para que essa casa possa depois ser levantada e tenhamos firmeza e segurança de uma casa que realmente nos satisfaça. Bom, em primeiro lugar, essa casa nada mais é do que a nossa família. A nossa família começa, à luz da Bíblia Sagrada, dentro do projeto ideal de Deus, com a união através do casamento de um homem com uma mulher. Então essa família começou e aí essa família precisa ter justamente essa condição de ser comparada a uma casa em construção. Então, a primeira observação que eu quero fazer para você é que para que alguém possa construir uma casa firme e segura, ela precisa de um lugar estável, porque o próprio texto que nós lemos vai dizer que a pessoa deve, para ser sensata e não ter problemas de essa casa vir ao chão, construir um local onde tenha a condição de ser realmente uma base muito firme. E a Bíblia fala a respeito de uma rocha, né? Ou de um local rochoso onde realmente tem essa firmeza. Então é preciso um lugar estável. Em segundo lugar, para construir uma casa firme e segura, é preciso de alicerces muito bem feitos. Porque também não adianta só a pessoa levantar alicerces se os alicerces não forem bem feitos. De repente, alicerces mal feitos, mesmo que num solo estável, pode colocar a casa em risco e as pessoas que estão dentro dessa casa. Em terceiro lugar, uma construção firme e segura precisa de um projeto, não é? É claro que ninguém vai entrar para essa perspectiva da construção de uma casa sem ter um projeto. É preciso ter um projeto para saber o que você vai construir, qual o tamanho e todos os detalhes pertinentes a essa construção. A mesma coisa acontece com o casamento. Ninguém entra para o casamento, ou pelo menos não deveria entrar, sem ter um projeto muito bem feito. Já já chegamos lá.
Também é preciso, para uma construção firme e segura, profissionais capacitados, ou seja, pessoas que vão executar o projeto. Então precisa ter o projeto, mas precisa ter pessoas que saibam realmente executar esse projeto para que tudo fique bem. Também uma construção firme e segura precisa de materiais de qualidade, né? Quanto mais qualidade você coloca na sua casa, mais durabilidade você tem. Quando você coloca materiais de segunda, terceira, quarta categoria, você corre um risco dessa casa deteriorar com mais rapidez e, evidentemente, mais uma vez, repito, colocar em segurança as pessoas que estão dentro dela. Depois também uma construção firme e segura precisa de obedecer às regras de construção civil, até porque existem regras para isso. Ninguém sai construindo uma casa sem conhecer as regras básicas, até porque se não conhecer, com certeza vai colocar tudo a perder. Imagine, por exemplo, uma pessoa leiga que não conhece absolutamente nada de construção e vai construir um predinho. Vamos colocar um predinho de 2, 3 andares. Ela vai colocar isso com certeza abaixo logo logo, porque ela não tem o conhecimento devido a respeito dessas regras de construção civil. Então, se nós não observarmos tudo isso, lugar estável, alicerces firmes, um bom projeto, profissionais com capacidade, materiais de qualidade e a observação das regras de construção civil, essa casa pode ruir e vir literalmente ao chão. E aí eu faço algumas perguntas. Primeiro, quais são os princípios e crenças onde nós estamos fundamentando a nossa casa? Ou seja, se o lugar tem que ser estável, quais são os princípios e crenças que você está usando para fundamentar a construção da sua família, a começar do relacionamento marido e mulher? Isso tem que ser muito bem ponderado, porque princípios e crenças são situações que vão perdurar normalmente por toda a nossa vida, a não ser que em algum momento nós façamos alguma alteração para melhor. Caso contrário, é aquilo que vai perdurar por toda a nossa vida. Que tipo de princípio e que tipo de crença você está colocando como base fundamental para a construção da sua casa? Segunda pergunta, quais são os tipos de valores que você tem inculcado nos membros da sua família? Ou seja, na medida em que você vai construindo esses alicerces, quais são os valores que você vai colocando a cada momento, a cada instante? É como se você estivesse colocando os tijolos, né? Quais são os valores que você está inculcando nos membros da sua família, a fim de que realmente vocês possam ser uma casa muito bem construída, que traga satisfação, principalmente proteção para todo mundo, segurança para todo mundo. Terceira pergunta, você nessa construção da sua casa com relação a valores, você tem lembrado que quanto mais você coloca Deus e a Bíblia Sagrada na frente ou à frente de todas as situações, mais você tem condição de acertar nas suas decisões, ou você simplesmente considera isso de só menos valor? Uma outra pergunta, você tem se capacitado e se esmerado ao longo do tempo para conhecer o necessário de como construir uma casa cada vez mais firme, cada vez mais segura? Ou seja, você tem se esmerado em estudar sobre casamento, sobre família, ler bons livros, participar de cursos, participar de workshops, de seminários e outras situações pertinentes que podem gerar em você mais conhecimento, portanto vai te gerar mais condição de fazer com que essa casa seja mais firme, ou você é o tipo de pessoa que bate no peito dizendo já sei tudo e não preciso da ajuda de ninguém? Outra pergunta, você tem usado que tipo de material para construir a sua casa, principalmente os cômodos da sua casa? Qual é o tipo de material que você tem colocado todos os dias? São materiais muito duráveis ou são materiais muito frágeis que vão deteriorar com pouco tempo? Ou seja, tudo aquilo que você tem feito realmente gera em você essa segurança de dizer, não, a minha casa será muito longeva, ou você na verdade fica naquela dúvida, essa casa pode durar em pé aí 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas não sei se isso pode ir mais longe. Nós precisamos pensar sobre isso. Você obedece os ensinos da Bíblia na projeção, no projeto da criação da sua casa, ou simplesmente você usa as questões mais corriqueiras do dia a dia, que nós chamamos de questões humanas? É claro que a Bíblia traz situações humanas, eu digo assim, a Bíblia é o nosso manual de conduta de fé e de prática, não é? Todos os dias. Você a usa nesse projeto de construção, ou você simplesmente usa outras coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus? São perguntas muito pertinentes porque, repito, a Bíblia vai dizer para nós que o homem sensato que constrói a casa na rocha, pode vir a turbulência que for, que a casa permanece firme, mas o que constrói na areia, até ventos mais brandos ou algumas tempestades mais fraquinhas vão jogar essa casa no chão. A sua casa hoje é firme? Você consegue dizer que seu casamento é firme, que a sua família é firme, ou você acredita que qualquer coisa pode derrubá-los?
Você, por exemplo, que é uma pessoa casada, acredita piamente que o seu casamento é algo indestrutível, que ninguém tem condição de alguma maneira, causar prejuízos a vocês? Ou você acha, você acredita que literalmente a qualquer momento vocês podem colocar tudo a perder? São questões que nós precisamos pensar a fim de que nós possamos, de fato, viver uma vida cada vez mais satisfatória, cada vez mais feliz e que faça, de fato, sentido para todos nós, tá bom? Pensa nisso.